Bom dia a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez, né? Para uma manhã, com certeza, de muito aprendizado. Hoje o nosso palestrante Wilson, a gente já agradece. O Wilson é da casa, né, Wilson? Não é? É um prazer enorme receber o Wilson aqui com nós. O tema é o verdadeiro espírita. E vamos nos conectar, né, com a espiritualidade para que possamos captar a essência, né, o que de melhor ele nos traz. Possa a espiritualidade, os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, que assim como nós buscam a luz, buscam o caminho que nos conduz a Jesus, possam aproveitar, possam absorver todos os ensinamentos, possam as vibrações emanadas do plano espiritual e de nós para o plano espiritual se expandirem por todo o nosso quarteirão, por toda a nossa comunidade. Que a luz de Deus, o amor, possa ser sentido em todos os corações. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor. Já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em benefício de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática da caridade, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar, no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, Senhor, a converter as oportunidades de tempo e serviço com que nos honraste em serviço dos nossos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou daquilo que possamos dispor, de maneira a permanecermos em Ti, tanto quanto permaneces em nós, hoje, agora e para todo sempre. Cantemos a nossa luz, a nossa música. Gostaria de convidar o Wilson, né? Eu não sei se está no seu tom, mas vamos ver se você consegue chegar no nosso tom aqui, porque o Wilson não é só, né, da casa, mas ele é a casa também, certo? E além disso, ele é da casa a casa e ele é o quanta-luz, certo? Então, por favor, Wilson, pode ficar aqui já. Pode ficar aqui já. Aqui a gente canta em... Da próxima vez a gente ensaia o seu tom, tá bom? Claro. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, Vibrando em nossa mente, quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso
nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Linda, muito obrigada. Muito bom. Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com o coração transbordante de alegria que retornamos mais uma vez a esta casa abençoada. E por isso nós agradecemos, primeiramente, a União Espírita de Piracicaba, com ênfase, logo mais, aos dirigentes aqui do Manuel Viana de Carvalho, pela oportunidade de trabalho que é tão valiosa para esse que tenta caminhar, né, pelos desfiladeiros dessa vida. Por isso nós agradecemos a todos aqueles que trabalham, que às vezes até invisíveis, mas que mantêm essa casa aberta e organizada. Quando nós chegamos aqui, está tudo limpo, está tudo asseado, tudo muito bem cuidado. É uma casa que emana cuidado e carinho. Nós nos sentimos acolhidos quando nós adentramos as portas desta casa e por isso nós somos gratos. Somos gratos, sobretudo, a esses trabalhadores que nós, pelo menos a maioria de nós, não pode ver com os olhos. Aos benfeitores espirituais, esses missionários da luz, que estão aqui neste momento e que de braços erguidos, de mãos levantadas, rogam ao alto por cada um de nós. É a eles que nós nos apresentamos com humildade e que rogamos o apoio, porque conhecedores das nossas limitações, das nossas severas limitações, sabemos que nada podemos por nós mesmos. Então, é essa luz que nós rogamos, para que o nosso coração possa se sensibilizar e que nós saiamos dessa casa renovados em espírito, com um novo ânimo, para enfrentar as dificuldades dessa vida, para compreender as dificuldades dessa vida e para transformar a nós mesmos como a sociedade em que estamos inseridos. O convite de hoje me foi sugerido 2 temas: o bom espírita e o homem de bem. Eu pensei, é um tanto difícil dissociar uma coisa da outra, o homem de bem do bom espírita, mas tem pontos muito interessantes que a gente vai abordar aqui nessa breve reflexão, sobretudo quando falamos da mediunidade, né, o verdadeiro médium, sobre o que é o bom médium também. Mas antes de adentrarmos nas veredas da mediunidade, eu acho conveniente a gente falar um pouco sobre o que é bom, porque falamos do bom homem, do bom ser humano ou do bom médium, mas o que é bom? O que é mal? Essa é uma pergunta que nos parece muito fácil de ser solucionada, né? Uma questão muito fácil de ser solucionada. A questão moral, geralmente, e eu digo que até dentro do espiritismo, não, dentro do movimento espírita, ela é tomada com uma simplicidade, com um reducionismo exacerbado. Ao ponto de eu já ter ouvido várias vezes orientações para aqueles palestrantes que estão iniciando o seu trabalho, de que estes escolhessem temas evangélicos de fundo moral, pois a abordagem é mais fácil.
Não, quando você for começar a falar sobre o Espiritismo, pega um pedaço do Evangelho, porque é mais simples. Eu fico pensando, como assim? Mais simples? Né? Como assim? Muito mais simples é falar do perispírito, muito mais simples, muito mais fácil. Né? A parte científica da doutrina é muito mais simples. O que é difícil realmente é falar da moral evangélica. Se fosse tão simples assim, há mais de 2000 anos que Jesus retornou, né, mergulhou na carne, nós já estaríamos modificados, o nosso mundo já seria há muito tempo um mundo de regeneração, conforme eu mencionei aqui para o Durval quando cheguei. No final da obra A Gênese tem um texto chamado A Nova Geração, que fala sobre os novos indivíduos que vão nascer. E Kardec demonstra uma motivação tão grande naquele texto, que a impressão que ele tinha, o que nós sentimos que ele tinha, é que aquilo estava em vias de acontecer, já estava acontecendo, que nós estávamos no meio de um processo que dali mais uma década nós já teríamos nos transformado, e lá se foram mais de 150, quantos? 180 anos, eu não sei muito bem, 170 anos, desde 1850, e nós ainda estamos aqui nos debatendo, né, como o velho que não quer partir, nos estertores da morte, para evitar que o novo se estabeleça. É isso que nós fazemos, para você ver o quanto é difícil, né, a questão moral e a questão evangélica. Tão difícil que é tratada pelos filósofos desde a antiguidade. Desde os pré-socráticos, mas, mais especificamente, pelos socráticos. O próprio Sócrates fala sobre a moral, sobre o bem, sobre o mal. Platão vai falar sobre a vida verdadeira, né, como a nossa vida como sendo somente um reflexo da vida de verdade, do plano das ideias. Aristóteles, que vem logo em seguida e nos apresenta um tratado profundo sobre a justiça, tanto que até hoje Aristóteles é estudado no direito, né? É a base do direito ainda, Aristóteles. Tudo isso para a gente saber o que é bom e o que é mal. E aí a gente fala, bom é fazer o bem para os outros, não tenho raiva de ninguém. Tá bom, se eu fizer isso eu já sou bom. Não. O bem é mais complexo do que isso. E uma das pessoas que se debruçou sobre esse tema, um dos filósofos, por que eu faço referência à filosofia? Porque o Espiritismo é uma filosofia. É uma filosofia espiritualista. Mas não é o Wilson que diz isso, é Allan Kardec na capa do Livro dos Espíritos. Está escrito lá na capa, filosofia espiritualista. E como filosofia, ela deve dialogar com os filósofos. Tanto os filósofos que antecederam Allan Kardec, quanto os que sucederam Kardec. Porque assim, apesar da filosofia não ser uma ciência, mas sim ela é considerada a mãe de todas as ciências, dela derivam outras ciências, como a antropologia, como a sociologia, como a psicologia social, né, em todas as suas vertentes. Então sim, o Espiritismo está mergulhado dentro desse âmbito, até mesmo o acadêmico. Por isso que ela precisa dialogar com outras filosofias. É por isso que eu geralmente faço também, né, alusão à ideia de alguns filósofos para que nós possamos nos posicionar dentro desse universo tão imenso de ideias que é esse onde nós vivemos. Mas muito bem, vamos voltar a Immanuel Kant. Kant produziu a sua obra por volta de 1780, no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII para frente, 1789, portanto, antes de Allan Kardec. Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857, quase 100 anos depois de Kant. Portanto, ao que tudo indica, né, Kardec teve contato com a filosofia de Kant. É muito provável, porque ele era um estudioso, o que nós chamaríamos hoje de um pedagogo, de um filósofo, hoje, né, para os dias de hoje. E Kant ele tem um estudo muito profundo sobre o bem e o mal. E eu gosto muito da conclusão que Kant toma. O bem, como ele pode ser medido? Como eu posso dizer que a minha ação é boa ou ela é má? Qual é o critério que eu devo adotar para avaliar, para valorar
a minha ação? O que? A minha intenção? Já ouvimos a frase, todos já ouvimos com certeza, de boas intenções o inferno está cheio. Se não a intenção, o quê? As consequências do nosso ato, da nossa decisão? A isso se dá o nome de consequencialismo ou utilitarismo. Utilitarismo que é a base da sociedade moderna. Nós vivemos numa sociedade utilitarista. O que significa ser utilitarista? Significa que as nossas ações são medidas, são planejadas e medidas para obtermos lucro ou bons resultados, para termos algum retorno. Tudo que nós fazemos tem como objetivo um retorno. Quando a gente agrada alguém, talvez, segundo o utilitarismo, quando você está fazendo isso, agradando alguém, que você quer que essa pessoa no futuro te ajude, você vai pedir alguma coisa para ela depois. Sempre tem um planejamento para que você possa se beneficiar daquela sua ação. Então, toda ação é medida com base nas consequências, e isso seria o utilitarismo. Até a caridade é vista como utilitarista. Muitas vezes, quantos não se utilizam da caridade para se projetar socialmente, para se mostrar bom, para ganhar status social, posição social dentro do grupo, até mesmo dentro dos grupos de trabalho, até mesmo dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, até mesmo entre os médiuns, que é o nosso objetivo hoje, falar sobre o bom médium, o verdadeiro médium. Eu vou mostrar para vocês como é complicado decidir o que é bom e o que é mal. Esse é um teste sociológico a respeito da ética e foi proposto para diversos voluntários que participaram desse experimento social a seguinte questão. Vamos supor que você estivesse ao lado de um trilho, de um bonde, e esse bonde está desgovernado. O bonde vem desgovernado pelo trilho. Ele não tem freios. Você está numa posição em que você pode desviar este bonde. Se você puxar a alavanca, você desvia o bonde da estrada da direita, do trilho da direita, para o trilho da esquerda. No trilho da direita, tem 5 pessoas que serão mortas, certamente, pelo bonde. No trilho da esquerda, tem uma pessoa só. Você está ali do lado da alavanca. O que você faz? Nós aprendemos no Espiritismo que nós somos responsáveis não só pelo bem, pelo mal que fazemos, não só pelo mal que nós praticamos, mas pelo bem que nós deixamos de praticar. Então, a partir daí, a gente já sabe que fazer nada não é uma opção. Eu tenho que fazer alguma coisa. Estou ali naquela situação, preciso decidir entre a vida de 5 pessoas que vai terminar, ou eu puxo a alavanca e deixo que somente um seja a vítima, morra. Que decisão nós tomaríamos? Pensem, cada um, dentro de vocês. O que vocês fariam nessa situação? É uma situação difícil? Pense bem. Como decidir o que é bom, o que é mal? É aí que nós vamos entender o utilitarismo. Para o utilitarismo, as consequências do ato de você desviar o trem para matar uma única pessoa, as consequências são menores. Ou seja, se você beneficia um número maior de pessoas,
Você está salvando 5 vidas, só uma está morrendo. Então, para o utilitarismo, essa é a decisão correta. Você deve puxar. O que é ética para o utilitarismo é isso. Você deve desviar o trilho para que o bonde vitime somente uma pessoa e não as 5 que seriam vitimadas ali. Seria a lógica utilitarista. Mas agora eu vou complicar um pouco mais essa situação. Vamos dizer que todos estamos de acordo, né, sobre salvar um número maior de pessoas. Não estamos? É sempre interessante salvar um número maior de pessoas. Porque se não fizer nada, você vai voltar para casa e pensar, poxa, 5 morreram porque eu não fiz nada. Quem eram essas 5 pessoas? Imagine o tormento. Se você puxar, você volta para casa e fala, infelizmente, olha, morreu um, mas eu salvei 5. Então a consequência, tanto para você, você vai se sentir bem melhor. Não é? Mas essa lógica utilitarista, como eu disse, é a lógica em que nós vivemos hoje, ela, sendo interpretada equivocadamente, ela justifica uma série de desmandos, como a gente tem visto na sociedade. Por exemplo, justificaria eu matar civis, mulheres, crianças inocentes numa guerra, porque eu vou matar um grupo menor de terroristas que estão misturados a essas pessoas. Eu vou matar um número de pessoas, mas eu vou acabar com os terroristas que vão futuramente, poderão causar algum mal futuramente. Essa é a lógica utilitarista. É o que nós vemos hoje na guerra de Israel contra a Palestina, não se enganem, não é contra o Hamas, é contra a Palestina. É contra todo um povo que está sendo dizimado, destruído, na justificativa de que o Estado de Israel está combatendo o terrorismo. Você veja como é perigoso o utilitarismo? As ações deles são úteis. São ao ponto de que o mundo inteiro se calou. Ao ponto de que a ONU não tem poder nenhum para impedir que aquilo aconteça. Porque atende aos interesses de um pequeno grupo. É o utilitarismo que diz que um pequeno grupo pode exterminar um outro grupo em benefício da maioria. É o utilitarismo que diz que Hitler podia exterminar os judeus, os negros, os homossexuais, os ciganos, em benefício da raça ariana, da raça branca, da raça pura. Porque a nova geração seria uma geração superior. São atitudes utilitaristas. Atitudes que são tomadas na expectativa de uma consequência que seja benéfica. Mas vamos voltar ao bonde. Interessante. Eu vim aqui para complicar a cabeça de vocês. Vamos voltar ao bonde. Então, a gente concluiu, de fato, que seria melhor para a nossa consciência voltar para casa com uma morte só nas costas do que com 5. Não é verdade? Menos mal. E se eu não fizesse nada, eu ia ter também as 5. Mas e agora vamos mudar. Vamos dizer que esses 5 que estivessem ali fossem 5 ex-presidiários. E aquele um que estivesse do outro lado fosse um irmão seu. Um irmão consanguíneo seu, filho da mesma mamãe e do mesmo papai. E agora, como nós decidiríamos? Como seria a nossa decisão agora? Agora você vai mandar os 5 para o nosso lar direto. Se o seu irmão, você não vai mandar. Pense bem. São 5 ex-presidiários. A partir desse momento você faz o quê? Um juízo de valor. É nesse momento que você começa a julgar qual vida vale mais do que a outra. E agora a gente pergunta para Deus, qual vida vale mais? A minha vida? Ou a vida do irmão que está acordando agora, depois de passar a noite embriagado, que não tem família, que só tem um cachorro por companheiro? Que vida vale mais, a minha ou a dele?
Nenhuma. Nossa vida vale exatamente a mesma coisa. Deus nos ama exatamente da mesma maneira. O Papa Francisco, que eu muito admiro, não é mais amado por Deus do que cada um de nós aqui. Mas cada um vive um momento muito particular, de acordo com a sua jornada íntima, que nos posiciona neste ou naquele local, e com isso nos traz responsabilidades, dificuldades. Ninguém ia matar o irmão, então? Aqui? Hã? Levante a mão quem mataria o irmão aqui. Porque são 5 vidas, hein? Você ia voltar para casa e pensar assim, tudo bem, matei 5, mas salvei meu irmão. Seu irmão vale mais para você. Percebe como a questão moral não é tão simples assim? É muito fácil eu chegar aqui na frente e falar, ai, seja bom, seja humilde, aprenda a perdoar. É como se isso bastasse. A questão moral é muito mais profunda. E são essas questões, são essas decisões que nós temos que tomar todos os dias em nossa vida, no nosso trabalho. Você está numa empresa, você tem um colega de trabalho que te ajudou muito quando você chegou lá, mas passa por uma fase difícil e você vê naquele momento a possibilidade de melhorar de cargo lá dentro da fábrica, mas você precisa denunciar um erro que ele cometeu. Se você denunciar o seu amigo, o seu colega que te recebeu ali, você pode ganhar um lugar de chefia dentro da fábrica. O que fazer? Poxa vida, você precisa. Você tem um filho para criar, a sua esposa não está trabalhando, seu aluguel está atrasado, você não consegue dar o conforto, o bem-estar mínimo necessário à sua família, e aquele momento é um ponto de virada na sua vida. Você pode, naquele momento, né, criando uma mentira, prejudicando o seu companheiro de trabalho, você pode ganhar aquele cargo. Que isso está se desenhando na sua frente. O que fazer? Poxa vida, mas a minha atitude de trair o meu amigo vai beneficiar mais pessoas. O utilitarismo vai beneficiar o meu filho, a minha filha, que está doente, que está precisando de ajuda, vai beneficiar a minha esposa, a minha família, minha mãe, meu pai, vai beneficiar a mim mesmo. E aquele amigo seu seria um meio de você alcançar um fim. Isso é outra coisa que Kant vai dizer. Kant vai falar que para você avaliar um ato de bom ou mal, ele deve ser voltado unicamente, uma atitude boa ou mal, deve vislumbrar unicamente o indivíduo como fim e nunca como meio. Ou seja, a pessoa nunca é um meio para que você possa alcançar alguma coisa. E não é um meio nem para que você se sinta melhor. Olha como isso é difícil. E no Espiritismo, nós dialogamos exatamente com a mesma ideia. Quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, qual de todas as virtudes é a maior, a mais importante? Vocês sabem qual é a resposta? Alguém vai dizer a caridade? Não. A virtude mais importante, segundo o Espírito de Verdade respondeu a Kardec, é o desinteresse pessoal. Essa é a virtude mais importante, desinteresse pessoal. Não é o mesmo que Kant vai falar? O outro é o fim, nunca o meio. Durante a pandemia vivemos tempos sombrios. É claro, eu era dirigente na União Espírita e muitas pessoas vinham até mim dizendo: Wilson, eu não aguento mais, eu tenho que voltar da passe. Porque eu estou toda desequilibrada, porque quando eu não estou passe eu não fico bem, porque eu preciso que a casa abra para que eu possa voltar a trabalhar, porque eu não fico bem quando eu não trabalho. Percebe? Ele aplica a passe porque ele se sente bem.
Ele está usando o passe e o outro que senta ali, ao quebrado na frente dele, como um meio para que ele se sinta melhor. É claro que nós não podemos nos impedir de nos sentirmos melhor, mas isso é uma consequência, não é um objetivo. Aí mostrou que era um objetivo, porque ele tem que estar bem na casa dele como médium equilibrado. E se ele vem trabalhar e depois ele se sente bem, melhor ainda, que maravilha. Mas eu não saio de minha casa trabalhar porque eu me sinto bem. Eu saio de minha casa porque o outro precisa de mim, ainda que me sentisse mal. Porque senão a gente não faz o que precisa ser feito. Às vezes a gente está num trabalho, até mesmo numa casa espírita, que não é do nosso agrado totalmente. Mas você não trabalha para você. Você trabalha para os outros. Por isso você vai e continua indo. E quando você chega lá, você faz com amor, você dá o que você tem de melhor. Pelo outro. O outro como fim, não como meio. Para você se sentir melhor, ou para você se projetar, ou para você se beneficiar de alguma maneira. Não contente com a resposta, Kardec vai perguntar logo à frente, 2, 3 questões à frente, ele vai perguntar para o Espírito da Verdade. Parece que ele queria fazer uma pegadinha com o Espírito da Verdade. Ele falou assim, então qual seria o pior de todos os vícios? Um vício é uma virtude negativa, né? Um hábito negativo. Uma virtude é uma excelência. Um vício é o oposto disso. Qual seria o pior de todos os vícios? E a resposta, para a surpresa de 0 pessoas, é o interesse pessoal. Não teve pegadinha, né? Não caiu na pegadinha de Kardec. Não. O pior de todos os vícios é o interesse pessoal. É quando eu faço uma coisa movido pelo meu interesse pessoal. A partir daí, nós vamos dialogar novamente com Kant. Sabe o que Kant diz? Que é a única coisa irremediavelmente, invariavelmente boa. Só existe uma coisa no mundo que é invariavelmente boa. Uma única coisa. Alguém saberia me dizer o que é? Não? Aí é que a gente se aproxima mesmo. A boa vontade. Segundo Kant, a boa vontade. E é muito legal, a gente vai encontrando referências em outros autores. Eu li um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do filósofo André Comte Sponville. E ele diz que ele faz um tratado sobre várias virtudes, sobre 10 virtudes, se eu não me engano, uma abordagem bem profunda. E muitas das virtudes que ele apresenta são virtudes ambíguas, que nós falamos agora há pouco. Por exemplo, a coragem. A coragem, ninguém nega que é uma virtude, não é? O homem corajoso, ele, destemido, ele enfrenta os desafios. Mas o homem mau também pode ser corajoso. Né? O bandido também, né? O larápio da madrugada também tem um certo grau de coragem para entrar numa casa com um cachorrão desse tamanho, sabendo que o dono da casa pode estar armado. Tem ou não tem coragem? Ou se tem coragem. Vou falar, não, ele é um covarde. Não, ele tem coragem, porque ele coloca a vida dele em risco. Então é uma virtude ambígua. Dependendo do que motiva essa virtude. O que motiva essa virtude? É a boa vontade. Então a boa vontade seria, para Kant, a gente vai ver para Kardec, porque desinteresse pessoal e interesse pessoal, a vontade é realmente o que vale. Porque a boa vontade, vontade aqui não no sentido de desejo, no sentido daquela força que te impulsiona para uma direção. Quando a gente fala força de vontade, o que é uma pessoa com força de vontade? É uma pessoa que não para, né? Que ele vai até o final. Se ele se compromete a fazer uma coisa, ele vai, tá sol, tá chuva, ele vai até terminar. A hora que terminou, acabei. Esse tem força de vontade. Então a vontade é isso, é o que nos impulsiona a continuar vivendo, a realizar as coisas. Vontade é isso. E boa vontade é esse impulso positivo. É um impulso para o bem. Alguns poderiam dizer, o amor é uma virtude. Às vezes, quando ele é mal motivado, o amor é um tormento. Né? As pessoas matam, morrem em nome do amor. Onde já se viu? Por quê? Porque não há boa vontade por trás.
Porque a força que move aquele sentimento não é uma força boa. Então, a boa vontade seria um qualificativo, né? Uma qualificadora de todas as virtudes. Qualquer virtude, quando movida pela boa vontade, é boa. Nos parece à toa ou coincidência que quando o anjo vem anunciar a chegada do Messias, ele diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens que são impulsionados pela vontade do bem, de fazer o bem, de melhorar a vida das pessoas. Desses homens que são desinteressados neles mesmos e se interessam pelo bem da comunidade. A boa vontade. Então, o bom espírita é esse. É aquele que, mesmo conhecendo as suas limitações, as suas fragilidades, ele ainda é movido por uma boa vontade. Então a gente precisa olhar o que está nos movendo. E aquela frase que eu falei no começo da nossa reflexão, que parecia naquele momento tão descabida, né, que diz assim que o inferno está cheio de boas intenções, a gente percebe que está correto. Na verdade, são as intenções que nos movem, mais importante do que a consequência dos nossos atos. Você pode até errar na consequência, mas se você foi movido por uma boa intenção, de fato, é isso o que conta e é isso o que vale. Conta a intenção do seu ato, quando ele é movido pelo amor, quando ele é movido pela boa vontade, e quando ele é movido não para o seu benefício, mas para o benefício da pessoa que está relacionada diretamente à sua ação. Às vezes, você tenta ajudar, e pode até não ajudar como você esperava, pode até atrapalhar, falar: nossa, eu não sabia, eu não devia ter dito isso, porque eu dizendo isso aconteceu aquilo, mas não era essa a minha intenção. A minha intenção era que acontecesse dessa forma. Fique com o coração tranquilo. O que vale é a intenção. O que Deus lê em você é a sua intenção. Tanto quanto não adianta ficar fazendo caridade por aí se a sua intenção não é das melhores. Pode morrer de doar a cesta básica, não vai fazer esse valor nenhum para você espiritualmente. A gente tem que entender que a caridade é um movimento na direção daquele que precisa. E não a posição estática de esperar que ele venha até você pedir ajuda. Por isso que Kardec, os espíritos, na verdade, se colocam diametralmente opostos à questão da esmola, não no sentido de não dar, mas no sentido de que ela tira a dignidade das pessoas. Não é para esperar alguém pedir esmola, ele quer dizer. Quer dizer que quando alguém vem pedir esmola é porque nós já falhamos como sociedade. Ninguém tem que pedir esmola. A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos que uma sociedade organizada segundo os valores do Cristo, ninguém deve passar fome. Então, se a pessoa já veio até você, você já falhou como membro dessa sociedade. Ah, mas quando pede eu dou. Isso só mantém a estrutura como ela está. Nosso entendimento tem que ir na direção da dor e da pobreza. Uma casa como essa, qualquer grupo, a igreja, os templos, devem ir até onde o sofrimento está. Devem ajudar, educando, primeiramente. E é claro, dando de comer e de beber, porque ninguém aprende nada com a barriga vazia. Mas é um movimento ativo, é um movimento de reforma social. Muito falamos em reforma íntima, mas pouco se vê essa reforma íntima se transmutando em reforma social, coletiva. Muito se fala em autoiluminação, em meditação. Não é uma crítica. Reforma íntima é necessária, vamos lá. Porque se fizer um recorte só dessa minha fala, reforma íntima é imprescindível.
Porque para sermos bons, nós precisamos aprender a ser bons. Novamente, a bondade é uma coisa que, veja, a complexidade que eu trouxe sobre o tema moral. Então eu preciso aprender a ser bom, avaliar como decidir, né, os meus atos. E para isso eu tenho que me conhecer, é evidente. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, sim, me conhecer, saber as minhas limitações, as minhas fragilidades. A partir daí, trabalhar para superar essas limitações, essas fragilidades, mas não ficar nesse campo só, a vida toda. André Luiz vai falar isso numa das obras do Chico. Não fique pedindo orientação espiritual indefinidamente. Qualquer um com 2 semanas de conhecimento evangélico já sabe a saciedade o que fazer, ele diz. Achei até que ele foi meio duro comigo. Me senti meio mal com isso. 15 anos que eu faço palestra, vivo metendo o pé pelas mãos, ainda me equivocando, falando que não devia. Não é? A questão é essa. Todos nós já sabemos o que fazer, mas não fazemos porque vai nos trazer prejuízo. Gente, ser bom traz prejuízo imediato, a maior parte das vezes. Tentar ser justo traz prejuízo, a maior parte das vezes. Você é mal visto. Ser fiel aos seus princípios traz prejuízos pessoais imediatos, muitos. Mas quando nós não esperamos por recompensas imediatas, recompensas aqui na terra, a gente está disposto, né? Porque não tem um interesse pessoal, a gente está disposto a amargar esse prejuízo. Quando a gente vê uma pessoa materialmente de sucesso, né? Que tem muito dinheiro, é um grande negociante, faz bons negócios. Quais são os bons negócios que ele faz? Ele descobre que uma família está desesperada porque tem que fazer um tratamento de doença no filho dele, que é caríssimo, que o Estado não cobre, e está lá vendendo uma casa que custa 500 mil. Ele vai lá e fala, olha, 500 mil eu não tenho, mas eu tenho 300 mil para te dar agora aqui em dinheiro. E ele faz um negócio, volta para casa. Fiz outro excelente negócio. Fiz um negócio bom. E todo mundo olha para ele, o cara é bom de negócio, é bom de lábia. A gente acha que ele é um sucesso. O que o exemplo do Cristo nos diria? Se ele tem dinheiro, primeiro, não era nem para ele comprar a casa. Era para ele dar o dinheiro. Ou emprestar o dinheiro. Seja lá o que for, mas isso ia trazer o que para ele? Prejuízo material. E como nós avaliamos a posição social, o sucesso de cada um é visto pela posição material do indivíduo, nós optamos por não tomar prejuízo. Nossas decisões são sempre pautadas no melhor para nós. Quando muito, no melhor para os nossos, os mais próximos, aos amigos, as pessoas que nos beneficiam de alguma maneira. Aí nós somos bons, ou procuramos ser bons, procuramos ser justos. Mas os outros, eles são os outros. O nome disso, sabe qual é? Egoísmo. Simples assim. Egoísmo é querer tudo de bom para mim e para os meus, quando muito, como eu disse. É a chaga da nossa sociedade. Orgulho e egoísmo. Eu não sei quem vem primeiro. Se é o orgulho ou se é o egoísmo. Se vem o egoísmo depois o orgulho, se vem o orgulho e o egoísmo. Eu não sei. Meus dois andam juntos. Onde está um, está o outro. Orgulho porque eu sou melhor do que os outros. Já que eu sou melhor, eu tenho direito de ter tudo de bom para mim. É o egoísmo. E quero que todo mundo veja. Aí é vaidade. Está juntinho também. São os vícios. O verdadeiro médium é esse que não tem vaidade. É esse que não é egoísta. É esse que pensa no outro. Que não vê o outro como um meio. Que não quer se projetar. Veja que nós não falamos aqui só sobre o bom médium. Falamos sobre o bom homem. O homem de bem. O quanto é difícil ser um homem de bem. O quanto isso custa para a gente. Não é à toa que Jesus vai falar sobre a porta larga e a porta estreita.
Muito mais difícil você escolher a porta estreita, passar, sobretudo para mim, ultimamente. Você escolher a porta estreita para passar lá, muito mais complicado do que você passar na porta larga, tranquilão, né? Mas está disposto a ter prejuízo? Leve essa pergunta para casa. Você está disposto a tomar prejuízo nessa vida para ser justo e para agir eticamente? Você está disposto a trazer talvez prejuízo para a sua família, para o teu filho, para a tua casa, para que você seja ético, justo, e que esteja no caminho do bem? Está disposto a isso? Teresa d'Ávila, né? É a santa espanhola, santa católica espanhola, estou acabando já. Ela, só para ver como a vida de quem é justo não é fácil. Porque a gente pensa que a gente vem aqui, a gente vai orar e todas as coisas, os caminhos vão se abrir para a gente, muitas vezes, e tudo vai dar certo. Será tudo flores e tudo mais. Essa Teresa de Ávila, espanhola, ela é considerada a noiva de Jesus. E ela conversava com Jesus. Segundo o que se conta, ela conversava diretamente com Jesus. E um dia ela saiu do convento onde ela vivia, levando uma mula cheia de mantimentos para levar numa outra região onde precisava, ou num outro convento, eu não me lembro muito bem. Era uma estrada muito íngreme, muito difícil, né? Uns morros para subir. E chovendo, à noite, a santa puxando a mula escorrega, ela escorrega, cai barranco abaixo, ela com a mula, os mantimentos, espalha tudo. Ela toda enlameada, fala: Jesus, olha, eu tenho dado a minha vida para ti, tenho vivido santamente todas as minhas decisões, cada minuto da minha vida eu tenho orado, eu tenho vivido. E isso acontece comigo, Jesus. Diz que Jesus fala para ela, segundo a história, Jesus se apresenta e fala para ela: é assim que eu testo os meus amigos. Ela olha para Jesus e diz: é por isso que tu tens tão poucos amigos. Veja como é difícil. Então, seguir ao lado de Jesus não é fácil. Sabendo que você vai viver dificuldades, e que ele deixou como exemplo na vida dele para a gente. Exatamente isso. Ele se entregou à prisão, ele foi preso porque a lei assim o mandava. Ele foi injustamente condenado, morto ao lado de 2 ladrões, como se fosse um criminoso comum, naquele madeiro infame, pregado àquela cruz. Esse é o nosso exemplo. O exemplo é Jesus no Jardim das Oliveiras, pedindo para o Pai para afastar dele aquela dor, se fosse possível. Se fosse possível, afasta de mim esse cálice. Mas, no final das contas, eu me submeto à sua vontade. É duro para a gente fazer isso. Muito difícil. Difícil mesmo. Quando a gente está diante de um diagnóstico difícil. Quando um parente amado está diante de um diagnóstico difícil. Mas essa é a nossa postura. Mas não se enganem que essa é uma postura alienada. Conversava com uma pessoa esses dias e dizia: poxa vida, eu sou da área da sociologia e estou esperando para dar aula, né? Passei no concurso do Estado para dar aula de sociologia. Só que não me chamam. Chamam só português, matemática, não chamam. Aí eu comentei: na verdade o governo se manifestou, né? Eles não têm interesse nenhum em dar aula de sociologia, nem de filosofia, nenhum interesse. Eu comentava isso com um companheiro do Espiritismo, ele falou assim: vamos torcer então para que pelo menos matemática e português sejam bem dados, né? Que visão alienada, né? Não, a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. O Espiritismo nos ensina isso. Ativamente lutar, é fazer o bem ativamente. E aonde está o problema? Entender se o problema é estrutural, a criar uma nova estrutura, a partir primeiramente da educação, nunca pela violência.
Uma revolução, sim. Uma revolução é uma transformação abrupta. Abrupta, sim, se possível. Porque o próprio livro dos Espíritos traz muitas referências sobre revoluções morais. Ou seja, não é a única forma de progresso, aquele progresso que a gente faz paulatinamente, que demora milênios para melhorar uma coisa. Não é necessariamente isso. De tempos em tempos ocorrem convulsões sociais, em que as pessoas que já não se identificam mais com essa injustiça no mundo, conseguem se encontrar e agir de verdade para impactar o mundo. Inicialmente em instituições menores, até que isso se torne social. Mas se a gente não mudar essa forma, como eu falei para a Luísa quando eu cheguei, né, Luísa, a gente não entender que o novo vem, se a gente não abrir mão, não se colocar à disposição do bem, as coisas não se transformarão. Isso vale para o bom médium, isso vale para o bom espírita, isso vale para o bom ser humano de uma forma geral. É isso que o Espiritismo nos ensina. Eu desejo um domingo abençoado para vocês, uma semana repleta de luz e de leveza, ainda que tenha dificuldades, que essas possam ser encaradas como lições, como oportunidades, para que sejamos melhores a cada dia. Desejo que jamais lhes falte boa vontade, né, para continuar seguindo os seus passos, superando os seus desafios, para que você faça brilhar a sua luz. Mas que essa luz não ilumine só o seu caminho, mas que ilumine também o caminho das pessoas no seu entorno. Assim, nós poderemos ser chamados de bons espíritas. Bom dia a todos, obrigado.